Nas últimas semanas nós tratamos sobre o fato de que nesse tempo já há uma medida da justiça de Deus, quando nós fizemos ali a exposição de Romanos 1, do 18 ao 25, onde nós tratamos justamente esse aspecto de que no tempo presente, embora nós muitas vezes nos apercebemos distraídos, porque vemos o avanço do mal e também porque nos vemos acometidos pelo sofrimento, então, por algum momento acreditamos que talvez não haja uma medida de justiça de Deus, mas segundo o que lemos, já há nesse tempo uma medida da justiça de Deus e ela está presente não de uma outra maneira, senão quando o homem está lançado aos seus próprios desejos, à sua própria maneira insensata de agir e de pensar. Na semana passada nós fizemos uma breve exposição sobre a carta de Pedro à igreja, onde ele deixa claro que esse juízo de Deus não começa de uma outra forma senão pela própria igreja. É o próprio povo de Deus que é alvo dessa medida de justiça, porém numa dinâmica diferente. Enquanto para o ímpio, o exercício desse juízo é para a condenação, para o salvo, esse juízo, essa justiça de Deus, ela é para que homens e mulheres de Deus sejam aperfeiçoados. Então é muito importante que você tenha esses aspectos muito claros aí na sua cabeça, porque hoje nós ainda não concluiremos essa série de mensagens, mas nós chegamos aqui num ponto onde, no mínimo, deve ser considerado com a máxima seriedade. Queria que você abrisse sua Bíblia aí na sua casa, no livro de Romanos, no capítulo 2, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 11. Amém? Romanos 2, do versículo 1 ao 11. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? E nós não vamos nos ater aqui a dar atenção ao que é dito a partir do versículo 5. Vamos fazer uma leitura e vamos compreender o que Paulo disse até aqui, mas vamos nos focar aqui de maneira mais centralizada no que Deus está querendo nos dizer a partir do versículo 5. Mas segundo a tua dureza de coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, tanto ao judeu, ao homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, o judeu primeiro e também o grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Importante nós considerarmos aí a princípio o contexto dessa carta, embora nós já tenhamos em alguns momentos tratado disso,
até porque antes desses episódios de isolamento social, nós tínhamos, eu e os outros pastores, projetado uma exposição da carta aos Romanos. Eu espero que em breve nós possamos fazer essa exposição, ela é da máxima importância para a vida da igreja. Porém, essa carta que está sendo enviada aos Romanos pelo apóstolo Paulo, tem por objetivo o fato de que Paulo não conhecia esses irmãos e chegar a ele o conhecimento de como essa igreja se desenvolvera, mas Paulo também gostaria de utilizar de um possível contato com essa igreja para que ele pudesse chegar até a Espanha e ali pregar o evangelho. Mas o objetivo central do conteúdo da carta em si trata de que Paulo quer explicar aos irmãos em Romanos o motivo e o significado do evangelho que ele pretende pregar. No capítulo 1, como nós vimos aí no capítulo anterior, Paulo trata com os romanos o sentido que se deu na história humana acerca da distorção que os homens fizeram da verdade, apesar da consciência que é depositada em cada homem, acerca de que há um único Deus, e do quanto Deus se utilizou tanto dessa consciência derramada sobre o homem, mas como também da criação, de tal forma que os homens são por Deus considerados indesculpáveis e que estão sobre a ira de Deus, como nós falávamos a princípio, entregues à sua própria insensatez, o que é já uma medida da justiça temporal de Deus. E eu creio que é muito fácil nós concluirmos isso, meus irmãos. Basta nós olharmos para a condição do mundo, que nós veremos naquilo que o mundo é e como ele funciona, o reflexo disso que está sobre o homem como medida de juízo. O mundo nada mais é do que um retrato da inconsciência, da insensatez humana em se negar a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? Toda adoração, toda centralidade, toda verdade brota em Deus e precisa ser considerada para nós como algo da máxima dignidade, que deve ter da nossa parte a máxima atenção. Mas pelo homem ter se recusado e ter criado para si deuses, a imagem de si mesmo, a imagem de animais, e ter construído o seu próprio panteão, onde ele mesmo, o homem, é Deus, agora ele está sob juízo, vivendo mediante o reflexo da sua própria loucura e devassidão. Mas aqui no capítulo 2, como nós lemos, Paulo diz que deve ser a certeza para todo cristão. Nós costumeiramente, nos últimos, talvez nunca tenha sido diferente, mas se tornou mais frequente, talvez nos últimos 50 anos, um tipo de evangelho que quer excluir essa medida, essa verdade acerca do juízo de Deus. Eu disse isso na primeira pregação desse fluxo de ministrações, dessa sequência de ministrações. As pessoas querem criar um evangelho que simplesmente exclui a possibilidade da condenação eterna, que exclui a medida do juízo de Deus. Então Deus pode ser para algumas pessoas um pai bondoso, mas nunca um justo juiz. Mas Deus, o Deus descrito nas Escrituras, ele só pode ser Deus de fato se ele é esse pai amoroso e na mesma medida ele é esse justo juiz. Não pode haver amor da parte de um Deus se ele simplesmente se torna complacente com o pecado, se ele se torna cúmplice da nossa pecaminosidade, se ele se torna se ele tolera a maldade humana, então esse Deus não pode ser justo. Se esse Deus não se encarrega, como ele mesmo, sendo o criador dos homens, de ele mesmo executar essa justiça, esse seria um Deus negligente, esse seria um Deus irresponsável, que não cuida da sua criação, que não disciplina a sua criação. Quero que você, que é pai e mãe, pense bem na maneira como você educa seus filhos. Porque se seus filhos, sendo você responsável por eles, não conhecem da sua parte seu julgamento, se não conhecem da sua parte sua disciplina, você é negligente. E Deus, impondo a nós o mesmo modelo, impõe sobre toda a criação essa condição
de que o homem não poderá caminhar de maneira autônoma. E de que toda ilusão que nós carregamos, de que possa haver da nossa parte alguma autonomia, não é outra coisa senão um engano perigoso. Porém, Paulo aqui, no capítulo 2 do livro de Romanos, diz que ele executará toda a sua justiça. Quero que você pense bem. Nós não estamos ainda na dinâmica onde todo o juízo de Deus nos tornou claros. Nós estamos ainda na medida de um juízo temporal. Porém, embora nós não saibamos a data, embora nós não saibamos quando, a verdade é uma só. Haverá um dia onde toda a justiça de Deus se tornará manifesta, se tornará clara como o sol do meio-dia. E é importante que você foque sua atenção nesse aspecto. Esse é um aspecto tão necessário de ser pensado, de ser refletido pela igreja, porque ele é uma realidade como o dia de agora, como os minutos, esse momento agora, esse momento que será a conclusão de todas as coisas no futuro, é uma realidade tão certa como esses minutos dos quais nós estamos aqui compartilhando dessa palavra. E nesse momento, lá no futuro, onde todas as coisas serão consumadas, onde todo o juízo de Deus será derramado, onde todo o juízo de Deus será concluído, as ações dos homens estarão diante dele e serão pesadas. Então, quero que você pense desde já. É muito importante que nós tenhamos em consideração o tipo de homem que nós temos sido e de como nós temos operado a nossa fé. Porque Deus não fará por inocente o culpado. Porque Deus não permitirá que homens que não se colocaram diante dele de forma humilde possam ter qualquer alívio para aquilo que está, diante daquilo que está guardado para aquele que simplesmente, acreditando poder levar uma vida meramente religiosa, acreditando que isso será o que o livrará do juízo final de Deus. E nós vivemos um contexto do qual ele precisa ser pontuado. Nós temos visto homens que se dizem cristãos num alto escalão de poder, dizendo que regem a nação porque carregam em si valores de Deus. Mas será que esses homens são cristãos de verdade? Será que as obras desses homens são coerentes às obras de homens dos quais marcam a nossa história, que doaram suas vidas não para obter poder? Não, esses homens seguem, assim como Paulo, negam a qualquer medida de poder humano para que o poder de Deus seja evidenciado. Então a questão de um cristão, meus irmãos, não é a busca insensata pelo poder. E se ele está numa determinada posição, que exige dele autoridade, exige dele também sensatez e coerência. E eu peço a vocês que permitam que tais coisas estejam marcadas na mente de vocês. A palavra do momento, diante de tantos fatos que denunciam, que esclarecem a medida de uma justiça temporal de Deus, deve deixar claro para nós que a palavra coerência deve estar presente em nossas vidas e não apenas no nosso discurso. Somos responsáveis diante de Deus, meus irmãos, pelas nossas ações, porque haverá um dia onde elas serão devidamente pesadas. Desde o primeiro versículo, Paulo deixa claro que não há uma justificativa que possa isentar o homem de sua culpa. A insensatez do homem de ignorar a pessoa de Deus ou de simplesmente se utilizar de um discurso religioso, acreditando que isso o justificará de alguma maneira, já é a medida de toda incoerência, de toda loucura. E nós vemos tão frequentemente isso marcando a vida da igreja e a sua periferia. Homens que se utilizam desse discurso, banalizando a ira de Deus, banalizando o justo juízo de Deus, como se em determinado momento ele não se fizesse presente.
No versículo 2, aqui já trazendo o sentido do que o texto quer nos trazer, Paulo afirma que o juízo de Deus é segundo a verdade. Vamos ler o texto para que nós possamos compreender melhor. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Então nós vimos até aqui o fato de que homens, desde o versículo 1, são hipócritas. E Paulo se volta aqui no primeiro capítulo aos estoicos, homens de posição, muito provavelmente filósofos, intelectuais da época, que se utilizavam do discurso estoico, que dizia que o homem deveria ser julgado não segundo o seu discurso, porém segundo as suas ações. Porém, esses mesmos homens, no contexto grego, no contexto romano de maneira mais direta, tinham as mesmas práticas, a mesma falta ética, a mesma falta moral daqueles que eles criticavam. Embora argumentassem a filosofia estoica, que está fundamentada numa rigidez moral, esses homens estavam tomados por aquele contexto cultural carregado de imoralidade. Esse era o mesmo povo que, diante do nascimento de uma criança, principalmente se ela fosse mulher, ela era jogada na rua. E a carta de Diogneto deixa claro a discrepância que havia entre a conduta dos cristãos e a conduta do povo romano, tomados por um contexto moral carregado de imoralidade e de contradição ética. Porém, o olhar de Paulo também se volta aqui, de maneira bem objetiva, aos judeus, que de uma maneira absurdamente hipócrita, argumentavam naquele contexto o fato de serem filhos de Abraão, e por se considerarem a semente de Deus, de tal maneira que aqueles homens argumentavam o que as Escrituras falam acerca daquele povo, que por meio deles viria o Messias, e que eram filhos de Abraão. Porém, eles estavam tão envolvidos numa vida de pecado, atolados numa vida de pecado quanto qualquer grego, e essa é a realidade acerca do ser humano. Deixa eu te dizer uma coisa, o fato de um homem se dizer cristão não quer dizer nada. Se sua vida não está marcada por um testemunho, por um tipo de vida, por uma conduta que de fato expresse o caráter de Deus, expresse o caráter de Cristo, onde a obra do Espírito se torna evidente em cada uma das suas ações, em cada tomada de decisão, na maneira como trata a sua casa, na maneira como trata seus negócios, na maneira como ele se expressa. Cada ação nossa precisa estar encaixada naquilo que o Evangelho nos traz, como uma obra da graça e capacitadora de Deus, que faz o homem nova criatura. Então não adianta um homem se dizer evangélico, como não adiantava para os estoicos, por conta do seu rigor moral, ou os judeus por conta do seu rigor religioso, por conta de seu legalismo. Seu discurso era hipócrita, mentiroso, como muitos nesse momento, que se utilizam do fato de se disserem evangélicos, quanto na verdade são homens que estão atolados em práticas que levam a nação à bancarrota, que roubam o povo, mas se dizem evangélicos, assim como no contexto do qual Paulo aqui se utiliza. Mas mesmo para aqueles que não estão em uma posição social, uma posição de poder, você na sua vida simples, pense bem nas suas ações, pense bem se você não está se fazendo de um discurso hipócrita,
dizendo por aí que você é cristão, mas você vive como cristão. Entenda que para a igreja no primeiro século, viver como um cristão, meus irmãos, era ser a semelhança de Cristo, e não há uma outra coisa que possa definir o ser cristão. Suas obras, sua maneira de viver, sua maneira de agir, é um reflexo da vida, não de uma outra pessoa, mas do próprio Jesus, e por isso os apóstolos em Antioquia foram chamados de cristãos. Não porque eles carregavam um discurso, mas porque suas vidas não expressavam uma outra coisa. Essa é uma igreja, meus irmãos, que está aqui fundamentada naqueles eventos que se deram 28 anos atrás. Quando em Jerusalém, no dia de Pentecostes, a igreja é fundada. E a descida do Espírito Santo se dá ali naquele contexto. Porém, essa é uma igreja que, por conta de estar tão próxima no seu surgimento desses eventos, é profundamente influenciada pelos judaizantes. E eles argumentam ali sua proeminência étnica, assim como muitos cristãos hoje acreditam que argumentar um pedigree vai fazer dele um homem que mereça alguma confiança. Então não trate, meus irmãos, o fato de você ser cristão como se isso simplesmente fosse um pedigree. Primeiro porque você não é um cão. Primeiro porque o fato de se dizer algo, o fato de você argumentar pretensa maneira de pensar, só porque você se diz crente, não quer dizer que você seja. E é isso o que o apóstolo Paulo está tentando afirmar aqui, que é uma hipocrisia, que é uma mentira, que é um engano. Se utilizar de um título, se utilizar de uma nomenclatura, quando as suas obras, o roubo, o desrespeito à vida das pessoas, de que tais coisas serão pesadas diante de Deus. Não porque tais coisas podem ser feitas de maneira positiva, o ajudar o próximo, o servir um irmão, o ajudar pessoas carentes. Não que tais coisas não sejam coisas boas, mas elas só ganham validade quando são feitas com a consciência de que eu faço isso por uma obra capacitadora de Deus. E não porque haja no homem alguma bondade intrínseca a ele. O homem é um ser completamente depravado. Não há nele qualquer medida de bondade essencial. O homem é naturalmente mau. Seja ele judeu, seja ele grego, não é a etnia, não é o fato de você ter nascido na igreja presbítero batista, assembleia adventista do sétimo dia. Não adianta o seu título de evangélico. Não adianta você ter nascido com pais cristãos. Não adianta você frequentar a igreja. O fato de você frequentar a igreja não quer dizer nada. Quem é você quando as luzes se apagam? Quem é você quando ninguém está olhando? O que você faz quando as luzes se apagam? O que você faz quando você está nu diante do espelho? Avalie como você conduz sua casa, como você trata sua esposa. Que conceitos cabem na sua mente para avaliar o atual momento, para expressar, sobretudo, uma visão de homem, de mulher crente e de agir como tal. É disso que Paulo está falando. Como podemos, e Paulo dá seguimento aqui, a partir do versículo 4, quando ele diz o seguinte: nós tratamos aqui o que aborda os capítulos 1, 2 e 3. E agora Paulo vai nos fazer um desafio, algo que precisamos considerar e que tão poucas vezes parece considerarmos e talvez nos vemos num contexto tão confuso. Como nós podemos ignorar o fato de que é Deus que nos leva ao arrependimento? Então nós vemos as pessoas argumentarem sua religiosidade. Vemos as pessoas aqui no versículo 4, das quais Paulo cita, pessoas que executam seus juízos, suas avaliações, suas ponderações, suas considerações, mas não consideram a bondade de Deus de se utilizar da própria lei para que ela denuncie a nossa incapacidade de promovermos o bem sozinhos.
Não, meu irmão, nenhum bem que você possa executar, nenhuma medida de arrependimento que possa ter se dado no seu coração. E é isso que o apóstolo Paulo aborda aqui. Pode ser uma obra, pode ser algo que você faça sem a influência de Deus. E esse fato de que é Deus que nos leva ao arrependimento não pode ser tratado como coisa trivial. Isso precisa ser algo da nossa mais alta consideração. Só o fato de considerarmos que eu não cheguei até aqui em Deus, que eu não cheguei a perceber a verdade por uma percepção minha, mas é uma manifestação da bondade de Deus. E eu não posso simplesmente excluir isso da minha vida. A plataforma da vida de um cristão precisa ser eu, um ser mau, digno de condenação. Pela misericórdia de Deus, cheguei à consciência da minha culpa e da minha maldade. E por conta da consciência dessa maldade, eu descobri que eu preciso de um Salvador. E por meio dessa ação de Deus, de uma intervenção divina, eu conheci Jesus. Eu conheci meu Salvador. E agora há uma esperança para mim. E não porque você é religioso. E não porque você se acha assim um espírito altruísta, porque você não é. Sabe quem nós somos? Corruptos, mentirosos, fraudulentos. É isso que nós somos. E só pela misericórdia de Deus, tais coisas são arrancadas de nós, e nós não podemos banalizar isso. As pessoas caem, levantam, mas chega uma hora, meu irmão, que eu preciso entender que eu não posso mais cair nas mesmas falhas, que eu não posso continuar a negar essa obra, que de maneira clara foi feita a meu favor. Nós não podemos banalizar a graça de Deus, justificando a nossa conduta como se o fato de eu ser cristão tornasse menor o peso que está sobre mim, o peso dos meus pecados. Uma coisa que nós devemos considerar, meu irmão, o homem que atribui a si algum grau de inocência é o mais bandido dos hipócritas. É o mais degenerado dos homens, porque nós não somos inocentes. A palavra diz que nós somos indesculpáveis. E só a medida da qual nós podemos obter perdão, como o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 4. Essa é uma graça de Deus. Vou ler aqui para que fique mais claro. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então nós vemos homens que por conta dos seus títulos, que por conta de seus ministérios, que por conta de uma determinada posição de poder, argumentam. Deus, que argumentam Deus acima de tudo, mas não passam de mentirosos. Usam de leviandade, de vilaneza contra Deus e de insensatez, porque estão menosprezando o dia do juízo de Deus. Porque se eu estou argumentando tudo em nome de Deus, as minhas obras precisam ser coerentes com tais coisas. Se eu estou argumentando que eu sou um filho de Deus, eu não tenho um outro testemunho, a não ser aquele que seja coerente com a pessoa de Jesus. Ou do contrário, eu não sou nada mais do que um hipócrita e um mentiroso. Se não há misericórdia pela vida das pessoas, se não há em mim um ímpeto de sacrificar toda e qualquer posição para que a bondade de Deus e a verdade de Deus se faça manifestada na terra, então é hipócrita o meu discurso. E não haverá espaço, meus irmãos, para hipocrisia no reino de Deus, se há um pecado do qual nos evangelhos, Jesus abre a boca e deixa claro. É hipocrisia. É se fazer de algo que você não é. É se utilizar de um discurso que não cabe na sua vida. Porque a hipocrisia quer dizer que eu estou tentando enganar a Deus. Me utilizando de um discurso, mas pensando e agindo e conduzindo a minha vida de uma outra maneira. Como se Deus pudesse se passar por idiota.
como se Deus pudesse ser enganado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não é idiota. Deus não é o homem para que se permita ser alcançado por alguma medida de mentira. Não, Ele sabe, Ele conhece nossos corações, Ele conhece lugares em você que nem você mesmo conhece. Ele conhece suas mentiras, Ele conhece o personagem religioso que nós criamos. Ele conhece a hipocrisia pseudoética que nós criamos. Ele conhece a ética confusa que nós permitimos carregar para a nossa casa, influenciada pelo relativismo presente. Ele sabe. O que me parece é que você não sabe. O que me parece é que nós não sabemos. Mas Ele é onipresente e onisciente. Ele sabe de todas as coisas. E por isso, o argumentar o nosso discurso religioso não faz o menor sentido para Deus. A partir do versículo 5, que é de onde eu tiro o título para essa mensagem de hoje, nós vemos o seguinte: há um juízo futuro, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti ira, para o dia acumulas ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Quero que você grave bem essa frase. Haverá um juízo futuro. Não, ele não é agora. Como eu tenho falado nas últimas ministrações, nós estamos vivendo, desde a queda de Adão, um juízo temporal. Um juízo que, de certa medida, se manifesta sobre a vida dos ímpios, assim como também sobre a vida dos justos. Um juízo que, para os ímpios, se manifesta como uma medida clara de punição da parte de Deus, sim. Não na sua totalidade. Esse ainda não é um juízo final. Os sofrimentos que nós vemos na história da humanidade ainda não é um juízo final. Mas haverá um juízo final. Esse juízo do qual Deus permite agora, ainda há alguma medida de refrigério. Deus ainda permite que a medida da graça comum, onde o sol nasce para todos, onde há momentos de refrigério, ainda se façam presente agora. Porém, haverá um momento, meu irmão, que não haverá misericórdia, haverá apenas juízo, haverá apenas condenação. Como nós já estamos falando há alguns dias já acerca da medida de Deus, da medida da ira de Deus para esse tempo, Deus aflige sim pecadores, como eu disse a princípio, como um prenúncio daquilo que haverá de acontecer quando todas as coisas forem consumadas. E eu sei que é muito difícil para nós, vendo o atual contexto, pode parecer incompreensível o fato de que nós vemos cristãos sendo alvo da injustiça, cristãos sendo alvo do sofrimento. Mas o que está prometido para nós é diferente do que está prometido para aquele. E para nós, eu quero dizer, não é nós evangélicos, amém? Para nós, aqueles que estão devidamente vivendo uma vida que engrandeça a Deus, para aquele que a vida está diante de Deus, para esse está resguardado um tempo de paz e de honra, como nós vamos ver mais adiante. Porém, para aqueles que vivem uma vida de incoerência, há uma medida de juízo de Deus. E naquele dia, meu irmão, sabe o que é mais impressionante, segundo as Escrituras? É que toda a consciência humana estará enxergando claramente que Deus não é injusto e que todas as suas decisões são de fato justas, porque cada uma das nossas ações serão denunciadas, cada uma delas. E não haverá mais o tipo de argumento que geralmente se utiliza por meio de autocomiseração, de que Deus está sendo injusto. Nesse dia, nossos questionamentos serão silenciados. E eu sei que hoje, se por algum momento você teve contato com a palavra de Deus, você sabe o quanto você tem sido incoerente. Pode ser que nesse momento
Deus esteja colaborando com a sua vida, para que você mude de atitude. Porém, o tempo é agora. Naquele dia, não haverá mais qualquer tipo de colocação que possa ser feita. Porque o justo juízo de Deus, toda medida da sua ira, será derramada sobre aqueles que viveram uma vida hipócrita. Esse dia ficará claro que há um povo de Deus, de maneira definitiva, onde ele denunciara quem são os amados do Pai e os malditos dos quais terão o destino dado a Satanás e seus anjos. Então, naquele dia, meus irmãos, como Jesus trata em Mateus, ele separará bodes de ovelhas, e a declaração do próprio Jesus será: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, eu não os conheço. E vocês terão um destino que será dado, que está guardado para Satanás e seus anjos. Esse é o destino daquele que vive uma vida hipócrita. Esse é o destino daquele que se utiliza do discurso religioso para tentar abrandar suas culpas. Esse é o destino daquele que vive negando a pessoa de Deus. Por outro lado, para aqueles que se engajaram no reino de Deus, há um galardão indescritível, que serão recompensados não porque merecem, é claro, mas porque viveram uma vida enganjada ao reino de Deus. E eu quero dizer uma outra coisa para você. Você que acredita que leva uma postura igrejuda, que acredita que sentar num banco, que dá algum dinheirinho de dízimo, se você acha que é isso o que vai livrá-lo do justo juízo de Deus, e você está enganado. Por outro lado, você que vive uma vida ordinariamente cristã, não pense você que você conhecerá o que é galardão. O galardão é algo que está prometido àqueles que estão comprometidos com o reino de Deus até a morte. Aqueles que engrandecem através das suas ações e da sua vida, vivendo uma vida extraordinária e não ordinária. Esse sim. Assim como há uma condenação e um juízo maior para aquele que peca mais, haverá também um galardão para aquele que está devidamente engajado no reino de Deus, comprometido numa questão de vida e morte com o Evangelho. E essa é a justiça de Deus. E aqui nós vemos isso comprovado no versículo 6, quando o apóstolo Paulo diz: ele retribuirá cada um o seu procedimento. É claro que muitas pessoas tentam se utilizar dessa passagem para tentar colocar Paulo contra Tiago, quando Tiago diz que a salvação vem pelas obras, né? E aqui nós vemos a confirmação de que Paulo não está entrando em contradição com Tiago. A grande questão e a conclusão é perfeita da boca de Tiago: me mostra as tuas obras, que eu te direi a tua fé. Então me diz, pare para pensar, qual tem sido o seu procedimento? Quais têm sido as suas ações? Você vive realmente como alguém que pretende ser discípulo de Jesus? Ou você abre a boca, diz que é cristão, argumenta um discurso para reprovar as pessoas, mas no fundo, naquele lugar, naquele momento onde ninguém está vendo, você só é mais um hipócrita. Pare para pensar não só dessa maneira, mas pense naquilo que é ordinário, naquilo que deveria ser comum de alguém que diz que é discípulo de Jesus. Isso está presente na sua vida? O julgamento de Deus é segundo a verdade e a sua justiça, é o que nós vemos no capítulo 2. Há uma verdade, não tem como enganar a Deus, não tem como viver uma vida de aparência, não tem como viver uma vida de ordem meramente discursiva. Ela precisa ser prática, ela precisa ser o reflexo dessa obra de ordem interna que se deu no homem e fez do homem nova criatura, que fez do homem recriado, refeito segundo a semelhança de Cristo Jesus e não segundo a sua hipocrisia, não segundo a sua incoerência. Aqui vemos Paulo tratando daquilo que fazemos, nossas escolhas, como sentimos, como tratamos a vida, como eu trato as pessoas, como eu trato Deus. Deixa eu lhe perguntar, como você trata Deus? Será que você se lembra que a sua vida deveria ser o máximo exemplo, a máxima expressão do que é amar a Deus? Mas na hora da imoralidade, na hora da resposta antiética,
na hora do distrato com os filhos, na hora do distrato com a esposa, na hora do distrato com as pessoas, na maneira leviana com a qual nós tratamos nossa vida cristã. Para essas pessoas, não haverá mais chance alguma de tentar consertar qualquer coisa que seja. Haverá esse dia. Haverá esse momento em que não importará a argumentação meramente religiosa. O julgamento de Deus é segundo a verdade, meus irmãos, e segundo uma medida de justiça que nos foi entregue mediante ao mais perfeito sacrifício. Todo o livro de Romanos, principalmente os primeiros capítulos, é Paulo se empenhando em explicar aos romanos o que é a justificação, como ela se processa e quais são as suas implicações. Porque o juízo de Deus considera uma medida de justiça que, quando executada por Ele para nos salvar, também precisa ser pesada na hora dele condenar, porque Ele não está condenando inocentes. Nós temos a mania de pensar que Deus está mandando para o inferno pessoas inocentes. Você é inocente? Faça uma avaliação prévia, simples, de como foi o seu dia hoje, das coisas que se passaram na sua mente, e você há de concluir que não há nenhum inocente indo para o inferno. Que o juízo de Deus é justo porque Ele está se baseando justamente em como foi os nossos últimos dias. Se isso não antes foi fruto de arrependimento, então não adianta, meu irmão, você buscar qualquer medida de justiça, porque não há isso em você. Agora, no juízo de Deus, por Ele ser santo, puro, reto, há nele toda a medida para fazer a justiça que lhe couber. Porque só Ele tem essa condição. No capítulo 6 e 7, nós vemos ainda a medida do qual Deus se utilizará para exercer seu julgamento, e ela será cada um segundo as suas obras. Isso não quer dizer, meu irmão, que como cristãos nós possamos fazer qualquer coisa para sermos salvos. Isso quer dizer que tudo aquilo que nós fazemos porque já fomos salvos. E isso que nós fazemos como salvos precisa ser a manifestação clara da obra que se estabeleceu dentro de nós. No versículo 7, o apóstolo Paulo vai falar: a vida eterna será dada aos que, perseverando em fazer o bem, procuraram glória, honra e incorruptibilidade. Ou seja, há duas medidas do que será dado a grupos distintos de pessoas. Para aqueles que procuram glória, honra e incorruptibilidade, eles terão a vida eterna, terão uma comunhão eterna com Deus, participarão da glória de Deus, serão honrados por Deus. Isso nos arremete às coisas que estão determinando os próprios efeitos da glorificação. Seremos agora seres que foram tomados por aquilo que o Evangelho nos promete, por aquilo que o Evangelho nos garante. Porém, a ira será entregue aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Como facciosos, nós temos aqui pessoas autocentradas, egoístas, pessoas que estão nesse ambiente ridiculamente ideologizado, pateticamente ideologizado, vivendo uma medida de idolatria. É o perfeito exemplo disso, de pessoas que se utilizam de suas ideologias para tentar macular o Evangelho, porque eles não promovem uma outra coisa, se utilizam de um discurso hipócrita e maculam a igreja, utilizando a igreja como bucha de canhão. E esses homens aqui não eram diferentes. Esses judeus a qual Paulo se refere aqui eram homens que viviam de maneira indigna, querendo argumentar a sua etnia, serem judeus, e por serem judeus, eles receberiam alguma coisa da parte de Deus, eles receberiam algo da parte de Deus, o justo juízo. Assim como homens que se utilizam de um discurso religioso para tentarem garantir sua posição de poder, seja em que esfera for, seja no governo, seja na igreja, seja no mundo. Porque, na verdade, o que eles vivem é uma vida de afronta a Deus, quando se utilizam dessas coisas.
No versículo 9, ele ainda conclui que não só haverá para esses a indignação da parte de Deus, mas ainda assim a tribulação e angústia. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: a tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, seja ele judeu, seja ele grego. Deus não faz acepção de pessoas. Essa medida de justiça não está, digamos assim, sendo evitada para aquele que carrega em si um discurso religioso. Muito pelo contrário. Ela é tanto para o que se diz cristão como para o ateu. É tanto para o cristão como para o estoico, se ele não está vivendo uma vida coerente, se ele está banalizando o tipo de vida que ele deveria viver no objetivo de honrar a Deus. E o que tem para ele é desespero. Essa palavra deveria promover profundo desespero na vida, na mente de tais pessoas. Então, são coisas que nós precisamos pensar aqui. Não pense que lá naquele momento você vai encontrar uma terceira via, não tem purgatório, não tem uma alternativa para aquele que, não, vive uma vida mais ou menos, eu não era uma pessoa tão ruim assim. Não, meu irmão, você já é, sem Deus, toda medida de maldade possível. Não adianta você acreditar que você é como Angelina Jolie, que vai lá e adota crianças africanas. Mas a Angelina Jolie vai para o inferno adotando crianças africanas. Sabe por quê? Porque ela diz fazer aquilo sem precisar de Deus. Assim como muitas pessoas que dizem que não precisa de Deus, mas que elas são pessoas boas, pois você pode fazer a bondade que for. Mas se você não estiver humildemente prostrado diante da cruz, toda e qualquer ação que você fizer será simplesmente desconsiderada. Porque não é aquilo que você faz, mas aquilo que Deus faz através de você. Essa obra aqui é uma obra fruto do Espírito. Não é uma obra fruto da religião, mas é sobretudo uma obra fruto do Espírito Santo de Deus. Um processo de transformação do qual nós nos vemos obrigados a responder. Aquele que é salvo, aquele que é eleito, não se contém na manifestação da bondade, da longanimidade, do serviço e do amor ao próximo. E sobretudo da obediência e restrita à pessoa de Deus. No versículo 10, o apóstolo diz o seguinte: porém, a honra, a glória, porém a honra e a paz a todo aquele que pratica o bem, seja ele judeu ou seja ele grego, independente da etnia, independente da raça, da condição social, aquele que viveu buscando coisas eternas, aquele que viveu buscando honra e incorruptibilidade não poderá colher outro fruto. E no versículo 11 ele termina com algo que precisa ser compreendido de maneira clara, porque para Deus não há acepção de pessoas. Pode parecer confuso para as pessoas quando nós falamos dos aspectos que envolvem a eleição. Mas deixa eu dizer, a eleição não é fruto de uma condição social, não é fruto de uma condição intelectual, não é fruto de uma etnia, não é fruto de você pertencer a uma raça especial. Muito pelo contrário, não é um pedigree, como eu disse a princípio. É o simples fato de Deus exercendo sua livre vontade. Porém, a decisão de Deus independe do estado do homem, de como ele se afirma. A grande questão é que todos pecaram e todos precisam se atentar ao juízo de Deus. Então, meus irmãos, já concluindo, eu queria que você parasse para pensar um pouco. Aqui Paulo está ensinando que você, não está ensinando que você será salvo pelas suas obras, no sentido de que você precisa fazer algo para ser salvo, mas que porque você é salvo, você deveria fazer algumas coisas, você deveria viver de uma determinada maneira, e de que isso independe da sua fé evangélica, como nós a encontramos hoje. Queria que você pensasse, que tipo de coisas você tem buscado? O atual contexto de isolamento social, de escassez,
de necessidades extremas. Eu estou muito frequentemente lidando com necessidades das pessoas, sejam elas de ordem física, sejam elas de ordem espiritual. E o que eu tenho visto é uma denúncia acerca do coração humano. Porque o que tem ficado claro é que muitos ditos cristãos não pensam nas coisas eternas, não pensam na vida eterna e por isso sofrem tanto. Elas estão angustiadas não por nenhuma outra coisa, senão porque elas não podem viver agora o que gostariam de estar vivendo. Porque elas não têm o que gostariam de ter, porque elas não são o que gostariam de ser. Mas esse momento denuncia isso ainda mais. Parece que esse atual contexto denuncia ainda mais. Mas deveria ficar evidenciado para cada um de nós. O quanto nossas mentes não deveriam estar voltadas para o nosso próprio ego. Como se Deus orbitasse em torno de nós. Como se as coisas orbitassem em torno de nós. Mas o nosso coração e o nosso pensar deveria estar centrado no fato de que há um juízo final, de que há um juízo no futuro. De que, embora nós não saibamos a data, nem saibamos quanto, nós deveríamos estar pensando nessas coisas. Mas deveríamos também estar centrados e pensando no que se tornou alvo do meu desejo. Deixa eu te dizer uma coisa, meus irmãos, nós nos tornamos exatamente aquilo que desejamos, nós nos tornamos reflexo do que adoramos. Basta você avaliar a sua vida, basta você avaliar como seu coração está nesse momento, aonde você tem centrado sua esperança em seu coração, na glória, na honra, na incorruptibilidade. Se não é nesse lugar que está seu coração, certamente, meu irmão, o que há para cada um desses é tribulação e angústia. E não adianta tentar argumentar apenas um senso ético ou religioso. Se você crê em Jesus, como eu falei a princípio, o que você deve fazer hoje, meu irmão, é reconhecer sua maldade. É você reconhecer que precisa de um Salvador. Que entenda o quanto você se vê hoje pela obra do Espírito Santo, constrangido, confrontado, pela maneira hipócrita como você viveu até agora. E o que eu estou fazendo aqui diante de você é um chamamento ao arrependimento. Estou fazendo aqui para você um convite para você reavaliar a sua fé. Porque se a sua fé está vazia da consciência, da justiça de Deus, então deixa eu lhe dizer algo. Deus é justo, Deus não está mandando ninguém que não merece para o inferno. Deus não está condenando inocentes. Porém, meus irmãos, nossas obras serão pesadas diante de Deus. Se você se diz um crente, meu irmão, não adianta você reprovar a cultura do mundo e daqui a pouco você se vê apegado a elas. Não adianta você criticar uma determinada filosofia, um determinado posicionamento político e, por outro lado, você faz a mesma coisa ou pior. Não só a medida da nossa vida não é ideológica ou política. Amém? Essas coisas dialogam. Mas o momento não é para isso. O momento é para que nós sejamos profundamente modificados. Esse é um momento em que nossas vidas estão sendo depuradas e nós precisamos apresentar diante de Deus o resultado positivo disso. Do contrário, não adianta dizer que é cristão. Do contrário, não adianta dizer que é evangélico. Então, meus irmãos, pela graça e pela misericórdia de Deus, eu chamo você nesse momento ao concerto. E eu queria que nós apresentássemos o nosso coração, como fizemos no começo, sobretudo, pedindo perdão a Deus pela nossa incoerência. A palavra do momento é coerência. Peço a você que recorra. A palavra coerência, meus irmãos, é o que vai determinar o sentido da palavra lógica. O acúmulo de argumentos, de posições, de proposições, de pressupostos. Como tem funcionado a sua mente? Quando você para avaliar seu coração, você está sendo coerente com aquilo que deveria ser um cristão? O meu desejo é que sim, meus irmãos. Não estou aqui no intuito de reprová-lo, mas estou aqui com a consciência de pastor para lhe dizer algo. Que a incoerência, que a hipocrisia levará muitas pessoas à condenação.
Porém, aquele que compreende, aquele que não banaliza, aquele que não trivializa a obra do Espírito Santo, para esse está guardado o que é de fato glorioso e incorruptível. E o meu desejo é que tais coisas estejam ao alcance da sua mão. Não porque você fez algo, mas porque você foi recriado em Cristo para fazer algumas coisas. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se, ative o sininho para você receber notificações, compartilhe, deixe o seu like e deixe aí também o seu comentário.